Sauda amada igreja do Jardim Castrovski com a paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje nós vamos estar fazendo uma lição de forma diferente, né? Que vai ser pela internet, né? Pela online, né? Mas Deus se faz presente, não importa a maneira, né? Tem muitos irmãos que estão em países como África, Ásia, né? Nos continentes, em vários continentes, louvando a Deus em caverna, escondidos, né? E Deus se faz presente em todo lugar, não importa onde a gente esteja, né? Quer num grande palácio, quer mesmo na boca de um peixe, né? Então não há limite para Deus, né? Convido os irmãos para a gente fazer uma oração, né? Para que Deus venha abençoar, né? A essa aula, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, venha tomar direção, meu Deus, dessa aula, meu Deus. Que o teu povo, meu Pai, possa entender, ouvir a tua voz, meu Deus, nessa manhã, meu Deus. Nessa manhã que estamos passando, meu Deus, por momentos difíceis, meu Deus. Momentos, meu Deus, em que a doença, em momentos em que, meu Deus, o espírito da morte tem, meu Deus, ceifado muitas vidas, meu Pai. Venha guardar o teu povo, meu Deus, venha dar o conforto, meu Deus, venha dar, meu Deus, meu Pai, meu Deus, a esperança, meu Deus, de cada dia, meu Deus, superar, meu Deus, cada dificuldade, meu Deus, de que possamos, meu Deus, andar na tua presença com fidelidade, meu Deus, com sabedoria, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, abençoa cada irmão, meu Deus, que venhamos, meu Pai, a crescer na graça, no entendimento, meu Deus, da tua palavra, meu Deus, vem abrir o entendimento, vem abrir, meu Pai, condições para que venhamos aprender, meu Pai, praticar a tua palavra, meu Deus, dá vitória, meu Deus, ao teu povo, na família, no lar, meu Deus, que venhamos, meu Pai, a edificar o teu povo, a aprender, meu Deus, e se aproximar mais de ti nessa manhã, meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, louvo e agradeço, meu Pai. Amém. Então, irmãos, vamos começar com a lição de número 2, né? O propósito dos dons espirituais, né? O tema do trimestre, né? Os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista da revista é o pastor Enivaldo Renovato. A primeira lição foi E deu dons aos homens, o propósito dos dons espirituais, né? Agora, né? A segunda lição, que o primeiro foi que a gente abordou, né? Sobre a essência dos dons, né? E, e falamos mais amplamente, né? Com a visão mais macro. E agora vamos aprofundar, né? De forma micro a ver os detalhes, a ter uma interpretação pontuais ao longo da lição, né? A leitura diária em classe, né? Que foi de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né? Mas eu até tava pensando em ler, mas vai ficar muito longo a lição, né, irmãos? Então eu vou tentar fazer uma aula mais objetiva para não se tornar cansativa, né? Por isso mesmo que eu tô também gravando pelo mostrando a tela do celular, porque é onde a gente possa estar passando as ilustrações, slides. Aí às vezes é melhor que tá vendo meu rosto e fica mais fácil assim, acredito eu, né? Eu tenho um entendimento para que os irmãos possam também acompanhar a leitura pela tela do celular, né? Mesmo se não tiver com a revista aí, não vai ter problema, né, irmãos? Então, a leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios 12, versículo 8 ao 11, que diz: Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. E agora em 1 Coríntios 13, do 1 ao 2. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios,
e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Né? O texto áureo está em 1 Coríntios 14:12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja, né? Os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. O ponto central, os dons são atuais e bíblicos, irmãos. O objetivo dessa lição é conscientizar de que os dons espirituais não são para elitizar o crente. Tópico 2 é compreender que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros. E o 3, saber que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. Os detalhes do tópico da lição, né, irmãos? Que de cada tópico, né, o subtópico 1, a igreja coríntia, a igreja de muitos dons, mais carnal. Os dons não é sinal de superioridade espiritual, edificando a si mesmo e aos outros, edificando a si mesmo, edificando aos outros, edificando até o não crente. Edificar todo o corpo de Cristo, os dons da igreja, os sábios arquitetos do corpo de Cristo e despeceiros dos dons. Introdução, né? Qual é o verdadeiro propósito dos dons espirituais? O seu propósito é unificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo, né, irmãos? O propósito dos dons é a unidade, né, irmãos? Esse é algo forte mesmo, né? É um se ajudando ao outro, né? Para montar, né? Realmente é como um cordão de 3 dobras, né? Ele é muito difícil de se quebrar, né? Então, quanto a gente mais unido for, mais forte é a igreja, né? De Cristo, né? A igreja de Coríntio, né? Tópico 1. A igreja coríntia. A igreja em Coríntio localizava-se numa cidade comercial próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo idolátrico, né? Durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo, em Atos 18, do 1 ao 18, né? Paulo tratou em sua primeira epístola aos Coríntios sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito, afirmando que nenhum dom lhe faltava. Então, realmente essa passagem é forte, né, irmãos? E Paulo realmente, ele tinha todos os dons, né? Realmente é muito forte. É possível a cada irmão da igreja também ter todos os dons, né? Se a pessoa tem o dom e fala em línguas, também pode ter o dom de cura, pode ter o dom de operações de milagres. Não tem limite, irmãos, de interpretação de línguas, entre outros, né? Vale cada um, né? Como explicado na primeira lição, é como um talento, né? Aquele que realmente granjeia o seu talento, que busca realmente fazer com excelência e busca a Deus mais, Deus misericordiosamente ele concede mais dons e vai crescendo na graça e no conhecimento, né? Mas aquele que se omite, consequentemente enterra o seu talento, não busca fazer a obra, né? Deus deixa que até aquele que ele tem cesse, né? Porque até o que ele tem é tirado, né? Então realmente é muito forte, né, irmãos? A igreja de muitos dons mais carnal. A igreja coríntia não usava corretamente os dons que recebera do Pai. Tinha em seu meio divisões, inveja, imoralidade sexual e etc. Por isso Paulo a chama de carnal e imatura, né, irmãos? Isso é muito forte, né? Porque às vezes a gente tem os dons, mas já não vivemos uma vida de acordo com o que Deus espera, né? Às vezes o que adianta falar em línguas e depois chegar em casa, discutir, brigar, ter inveja, ter intriga, né? Então realmente, ou mesmo imoralidades, né? Então não adianta, né? Porque adianta muitas das vezes a gente fazer a obra e no final não salvar a nossa própria alma, né, irmãos? Então não adianta a gente viver de aparência, né? Os dons não são a garantia de salvação
para ninguém, né? Então devemos ter essa consciência. Ainda que eu fale em línguas, é necessário ter uma vida santa para que eu venha ter a minha salvação. Ainda que eu tenha o dom de curar, ainda que eu liberte muitas pessoas, se eu não tiver uma vida com Deus, não adianta. É como Jesus falou, ele vai dizer naquele dia que não vos conheço, vós que praticais a iniquidade, né? Porque mesmo que a gente fale, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei muitos enfermos, em teu nome eu evangelizei, em teu nome eu cuidei de tudo da igreja, eu fui um missionário, eu fui um servo na obra, eu fui um grande evangelista, um pastor, eu fui um membro que sempre estava lá toda semana, mas se eu não tiver uma vida correta com Deus, não adianta a gente se escorar em obras, né? Porque não é pela obra, mas é pela graça de Deus, né? Então, devemos ter uma vida de acordo para que não venhamos a ter acusações que nos impeçam de morar no céu, né? Então é importante a gente termos essa consciência, irmãos, de estar com a vida preparada, limpa, né? Perante o Senhor, né? Com as vestes limpas, né? Arrependidos de todos os nossos pecados, né? Então o dom não é um sinal de superioridade espiritual, irmãos. Os irmãos agraciados com os dons da parte de Deus não são mais espirituais que os outros. Isso é fato, né, irmãos? Mas também devemos ter a ciência também que a pessoa, quando recebeu o dom, certamente ela teve uma vida com Deus também. Ela chegou. Deus não vai dar a qualquer um dom, né? Não vai chegar o ímpio, tu recebe o dom e continua praticar o pecado, né? Não é bem assim o entendimento. Nós devemos ter a consciência que o dom, ele é algo que realmente nos capacita para fazer a obra de Deus. Seria a ferramenta de trabalho, né? Porque como é que pode alguém que vai exercer uma atividade não ter a sua ferramenta de trabalho, né? Um pedreiro a sua pá de pedreiro, um médico não ter os seus, talvez o estetoscópio, os seus equipamentos de seringa, de outras coisas, né? Para exercer sua atividade, ele fica impedido de exercer, se ele não tiver os equipamentos adequados, né? Então, assim também é o crente, de acordo com que ele... E assim é o crente, né, irmãos? De acordo com que ele for exercer a atividade, ele vai necessitar de uma capacitação, de condições de fazer a obra, né? Então, nós necessitamos dessa capacitação de Deus, né? Se um evangelista ele vai estar em campo, ele vai precisar do dom de libertar, muitas vezes vai ter alguém que vai pedir cura, ele vai precisar ter a capacitação de Deus para fazer aquele trabalho. Então, Deus capacita ele de acordo com a necessidade também na obra, né? Então, por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus, né, irmãos? Ele capacita assim também como ele pode tirar a capacitação. Aconteceu isso com o próprio Saul, né? Que Saul, ele foi capacitado, recebeu o Espírito Santo, ele era um grande servo de Deus até a sua queda, né? Até o orgulho entrar no seu coração e ele começar a se apressar a fazer as coisas, oferecer oferta a Deus no templo, sem autorização de Deus, não esperando por Samuel. E entre outros exemplos que ele se apressou na guerra, não ceifou toda aquela nação, mas antes fez do seu jeito, né? Então, dessa maneira, então ele acabou se rebelando contra Deus e Deus se retirou dele, né? O Espírito Santo já não habitava mais nele, então o inimigo aproveitou a brecha e passou também a atormentá-lo, né? Então só quando Davi, que ungido pelo Senhor, né? Que passou a ocupar o lugar de Saul, ele tocava, o Espírito Santo também confortava o coração de Saul, né? Porque é assim a obra de Deus, né, irmãos? Não somos insubstituível, a obra permanece, ainda que a gente não continue, a obra permanece. Com a igreja fechada, a obra ainda vai permanecer, porque nada pode destruir a igreja de Cristo, né? Porque ele mesmo cuida da igreja, né? Então nós devemos ter essa consciência, né? Porque Deus sem nós continua sendo Deus, e nós sem Deus não somos nada, né? Então devemos ter esse coração de servos, de humildade, né? Para com as coisas de Deus. Não é porque eu orei, libertei alguém, que por acaso eu sou melhor que o meu irmão, que às vezes não fez, né? Então,
mesmo que eu tenha o dom de curar, tenha outros dons, não significa que venhamos a ter alguma superioridade a algum irmão, né? Como houve aquele homem que pediu para que desse a capacidade do dom para ele, para que ele ganhasse dinheiro, né? A Bíblia retrata, né? Mas mesmo assim, é, esse pensamento realmente de status, de riqueza através dos dons de Deus, Deus conhece o coração, né? E não vai dar para quem tem esse princípio. Pelo contrário, vai dar àqueles que têm um sentimento de fazer a obra com amor, com verdade, né? Então, os dons, Deus capacita cada um, né? Mas devemos tomar cuidado, irmãos, para não se perder no caminho, né? Não deixar que sentimentos como orgulho, como vontade de aparecer ou mesmo se destacar venham sobrepujar. Pelo contrário, né? Aquele que quer ser o maior, que seja o menor e sirva a todos, né? Esse coração devemos sempre permanecer nele, né? O dons não é sinal de superioridade espiritual, de fato, irmãos. Os dons não são garantia espiritual genuína. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, irmãos. A síntese do tópico 1. Os dons do Espírito Santo são concedidos pela graça divina, né? É o Senhor, pela sua misericórdia, que nos dá o dom, né, irmãos? Mas podemos também buscá-los, né? Realmente granjear outros dons, né? Como Paulo que teve todos, nós devemos não se acomodar apenas com um. Se você já fala em línguas, busque a interpretação em línguas, busque o dom de profecias, busque o de discernimento de espírito, irmãos. Não se conforme apenas com um, mas busque se aperfeiçoar, cresça o seu talento na obra de Deus, né? 2. Edificando a si mesmo. Pelo que diz, quem fala língua estranha edifica a si mesmo. O apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular a Deus através do falar em línguas concedidas pelo Espírito Santo, né? Isso não significa que o apóstolo dos gentios proibia o falar em línguas publicamente, né? Isso que é importante, né, irmãos? A Bíblia relata, né, que se vai falar em línguas, né, tem que ter um intérprete para que edifique os irmãos, né? No, tudo com ordem e decência no culto, né? Para que alguém chegando, um visitante, venha a ouvir a palavra de Deus, né? Venha também poder sentir e aprender o que a gente está tendo com Deus, né, também, né? E isso é o objetivo da igreja, né? Continuar granjeando almas, não trazer escândalos, né, com descontroles, com talvez com doutrinas que vêm surgindo por aí, né, que escandalizam, né, às vezes doutrinas de cair no chão, de, de todo mundo rodar, e essas coisas todas que realmente, biblicamente, não há respaldo, né, é isso que a lição tá dizendo, né. Então, os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Paulo lembra que os dons têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo, né? Isso é a grande verdade, né, irmãos? O sentido dos dons é o amor ao próximo, é fazer a obra. Quer o dom de curar, você não vai curar. É para muitas das vezes, como Paulo sofria um espinho na carne, Timóteo também passava por dificuldades, entre muitos irmãos. Às vezes a pessoa passa uma doença, mas ela tem um dom de curar, ela cura outras pessoas. Por que isso acontece? Porque é o propósito de Deus na vida dela. Realmente é para que ela ganhe almas, para que ela faça a diferença na obra, para que ela ajude outras pessoas, né? Então, quem realmente tem um coração disposto a ajudar o próximo é esses que Deus procura, né? Aqueles a quem Ele possa enviar, quem há de ir por nós, né? Então, aqueles que se dispõem na obra são esses que mais recebem de Deus, né? Deus não vai dar para alguém ficar só em casa lá, tendo todos os dons de cura, de discernimento espírita, para ficar em casa o dia inteiro assistindo televisão, para ficar o tempo todo gastando tempo em redes sociais, perdendo. Deus não vai dar os dons deles para ficar guardado, enterrado o talento, né, irmãos? Deus vai dar para aqueles que vão realmente utilizá-los, né?
Então, às vezes, a gente não quer os dons, mas não quer pagar o preço por aquele dom, né? Então, o dom é dado, né, de fato, para que a gente venhamos a salvar vidas, ajudar pessoas, né, com um coração totalmente sincero em amor, né? Então, Deus capacita a esses que se dispõem aí, né, em sinceridade na obra de Deus, né, a ganhar almas, a fazer a diferença nesse mundo, né? Edificando até o não crente, né? Embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque esta edificava a igreja inteira, enquanto falar em línguas beneficiava principalmente o falante, né? É, é importante, né, irmãos, que profecia, que na verdade essa tradução é uma tradução antiga, né? Nas novas traduções já fala em pregar, né? Então, se a gente prega a palavra de Deus, como a gente fala a toda a igreja ela vai receber todo o entendimento que foi falado, ela vai poder entender o propósito de Cristo, vai poder entender o evangelho, mas se a gente falar em línguas, em algo que ninguém entende, o que, que vai edificar quem não está ouvindo, quem está ouvindo na igreja, né? Que ele vai poder aprender disso, né? Não vai poder aprender nada de fato, né? Porque não entendeu. Então, muitas vezes a pessoa edifica a si mesmo, mas o crescimento para os demais irmãos é nulo. E por isso, por amor aos irmãos, aqueles que estão também ouvindo, a igreja não deve todo mundo às vezes desordenadamente ficar o culto inteiro falando em línguas, sendo que aquele que visitar ou aquele que está fraco na fé não vai poder ser edificado também com aquela ocasião, né? Então é isso que o apóstolo exorta. Às vezes quer falar em línguas, busca em casa, mas na igreja a gente devemos ter essa decência, essa ordem, para que os que venham a ouvir o evangelho possam também ser renovados, edificados na fé, né, irmãos? Edificando até o não crente. Todos quantos vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não. Por isso não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé de nós. Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho se em reunião não entenderem o que está falando? Em 1 Coríntios 14:9, né, irmãos? Os dons só têm uma razão de existir na vida do crente: edificar a vida do outro irmão em Cristo, né, irmãos? E esse é de fato o objetivo dos dons, irmãos. Não tem outro objetivo. Por isso que a gente tem visto cada vez mais os dons se esvaindo, né? Diminuindo cada vez mais em todas as congregações, porque de fato a gente tem visto que o amor de muitos tem se esfriado. E aí a iniquidade tem se multiplicado, né? Porque por conta da iniquidade o amor vai se esvaindo, como Jesus já previa que acontecia, né? E tem acontecido, né? A gente tem visto muito falta de amor ao próximo, muita falta de compaixão, mesmo nesse tempo de tribulação. É escasso realmente o amor verdadeiro, sofrer pelo próximo, sentir a dor e mesmo se alegar com o próximo, né? A gente temos visto esse coração faltar, aquele coração de como o samaritano, né? Que realmente teve compaixão com aquele que foi agredido, acidentado na estrada, enquanto o fariseu passou de largo, ele foi e ajudou, deu do seu dinheiro para hospedá-lo e cuidar das suas feridas, não mediu esforço nem com a sua vida, que ele corria risco naquela estrada e ele não mediu esforço. Então, esses verdadeiros pessoas que passam o perfume de Cristo, que é marcado pelo amor, por dar a vida pelos seus amigos, por dar o melhor que pode, amar o seu próximo como a ele mesmo, né? Então é isso que Deus espera de nós, que a gente venhamos ter esse coração pronto pelo nosso semelhante, esse coração de querer ajudar, de querer cuidar e levar o melhor que nós temos, que é Jesus, que é a salvação para esse mundo, né? Então, os dons são dados nesse sentido, irmãos. Deus não dá a outro sentido, e é por isso que a gente tem visto muito os dons se cessarem, porque as pessoas têm se afastado do amor, inclusive a igreja está muito também se perdendo nesse caminho, né? É triste, mas é de fato que o amor tem se esfriado e cada vez menos a gente temos visto a manifestação do poder de Deus, né? Edificar todo o corpo de Cristo, né? O tópico 3. Os dons na igreja. O apóstolo mostra que quando os dons são
utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Esse é um fato, né, irmãos? Não adianta a gente ter tudo, né? Se não ter o dom de curar, fazer tudo, mas se eu não tiver amor, é como um sino que faz barulho, irmãos. Não adianta a gente ter todos os dons se a gente não tiver amor, porque se não tiver amor, consequentemente a gente se torna egoístas. O amor que nos faz ser verdadeiro na obra. Se a gente não tiver o amor, a gente não. Com o amor tudo suporta, tudo espera, tudo crê, né? Então o amor, ele não se engrandece, mas antes ele se entrega, ele é verdadeiro. Quem ama de verdade, ele é puro nas suas atitudes se tornam puras, mas quando não há amor, tudo se torna vaidade, irmãos. E aí que às vezes o dom poderia, por isso que Deus não concede, porque poderia mais destruir do que edificar. Então o amor é a essência de a gente crescer na graça e no entendimento, né? Porque sem amor, sem a base do amor, a gente não consegue se aproximar de Deus, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, e sem o amor nós não temos parte com Deus, porque é como Jesus falou, que se aquele que diz que me ama, mas aborrece o seu irmão, não conhece a Deus. Então, para quem quer se aproximar de Deus, devemos buscar um amor. Antes de qualquer dom, devemos ter um amor na nossa vida, né? Então, realmente, se não houver amor, certamente não haverá edificação nenhuma, né? Tudo será em vão. Os sábios arquitetos do corpo de Cristo, Deus levanta homens para edificarem espiritualmente, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é como edifício de Deus. Os ministros são sábios arquitetos, né, irmãos? Então, a igreja é o edifício sobre a pedra fundamental, que é Jesus, né? Então, nós somos a construção de Deus, né? É como o corpo, né? Nós somos o corpo e Deus e Jesus é o cabeça desse corpo, né? Ele é o principal, né? Ele é a base de todos nós, né? Então, os ministros são sábios arquitetos, né, irmãos? Nós fazemos a obra de Deus, né? Conforme Deus nos concede os dons, né? Para que a gente venhamos a falar. Mas se a gente não falar, as pedras falarão, né? Porque nós estamos para fazer a obra, né, de Deus, né? Nós devemos estar prontos para fazer conforme Deus quer que nos mande fazer, né? Se Ele falar que para ir, nós devemos ir, porque essa é a vontade do Senhor e devemos ir de acordo com o Espírito Santo nos guiar, né? Então cada um, Deus tem um propósito, o seu propósito na vida, no ministério de profecia, no ministério de evangelismo, no ministério de aconselhamento. Então, né, como falado na primeira lição, então devemos fazer com excelência, confiando na direção de Deus, né? Tudo conforme Deus nos mandar fazer, né? Então, Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, né, irmãos? Essa é a base. Nada pode ser feito por nossa vontade, né? E tudo que a gente viemos a fazer, viemos fazê-lo em nome de Jesus. Quer dar uma oferta, a gente viemos ofertar em nome do Senhor, dar glória a Deus. Quer ajudar alguém, falar que a gente está ajudando em nome de Jesus. Quer usando os dons, tudo pelo nome de Jesus. Então, toda a base do que nós viemos fazer é Jesus, né? Nós refletimos ao que nosso Senhor nos manda fazer. Tanto é prova disso que a gente não expulsa demônios em nosso nome. Pelo contrário, nós expulsamos em nome de Jesus. Esse nome que tem todo o poder, tudo por Ele e para Ele são todas as coisas, né? Então, todo e qualquer dom, irmãos, é dado glória a Jesus por Ele, né? Porque foi dado pelo nosso Senhor e sobre Ele, nós, como representantes dele, nós devemos lhe dar todo o crédito por tudo feito, né? O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. Pedro usou a figura do dispenseiro, que antigamente era o homem que administrava a dispensa e tinha total confiança do patrão, né? E isso é fato também, irmãos, porque Deus te dá o dom e Ele confia na forma que você vai exercer o dom, né? Os dons é dado, a palavra
arrependimento. Então Deus, ele te dá o dom e deixa que você tome as decisões. Por isso você deve consultar a Deus. Mesmo que Deus te dê o dom, não saia fazendo de acordo com sua vontade. Não cometa os erros de Saul, né? Que saiu precipitadamente, né? Ou mesmo como de Jonas, que Deus deu o dom para ele, teve o chamado e ele queria fazer do seu jeito, né? Porque nós sofreremos a consequência pela rebelião, irmãos. Então devemos ter a consciência e a prontidão de estarmos distantes de querer fazer a nossa vontade, né? Ou mesmo nos precipitarmos, né? Ou mesmo às vezes com boas intenções fazermos coisas que aos nossos olhos possam parecer justo, mas o fim é a morte, né? Como Saul, que ofereceu culto, sacrifício antes da hora. Aparentemente a gente vai olhar, poxa, ele ofereceu um culto a Deus, porque ele se rebelou, porque ele só, né, agradeceu a Deus, mas é porque ele se precipitou. Não devemos fazer algo se Deus não nos mandar fazer, devemos esperar a vontade de Deus, né? Então, se Deus mandar, faça, né? Mas ore antes ao Senhor para que sempre tenha a direção de Deus, né? Isso é importante, né? Porque nós somos dispenseiros, né, de Deus, mas somos dependentes de Deus, né? Para saber até onde nós podemos ir, né? Como nós vemos que quem foi um grande dispenseiro na prática foi José, né? Que lá no Egito ele administrou daqueles 7 anos de vacas gordas e vacas magras. Teve um tempo que ele administrou toda a despensa, todos os alimentos. E ele se planejou, obedeceu à voz de Deus e acumulou as riquezas de Faraó, os alimentos num grande celeiro, né? Então ele teve a que dar, a repartir naquele tempo. Então ele se planejou, mas ele ouviu a voz de Deus. Esse foi o diferencial, porque se ele tivesse acumulado ou muito menos do que fosse necessário, conforme Deus falou, teria faltado. Então por ele obedecer a voz de Deus, ele teve tanto para ele, como para a nação, como para a sua própria família, né, que foi ajudada, para os irmãos que conhecem essa passagem, né? Então, é importante que a gente venhamos fazer conforme a voz de Deus. E Deus fala de muitas maneiras, quer por sonho, quer por palavra, diretamente, quer por usando outros irmãos. Então, de diversas maneiras, Deus vai te orientar de como Ele quer que você exerça seu dom. Então, sempre esteja a falar com Deus, a perguntar a Deus: Senhor, eu vou da tua vontade, né? Então, esteja na dependência de Deus sempre, irmãos. Nós somos dispenseiros, mas dependentes de Deus o tempo inteiro também, né, irmãos? O dispenseiro adquiria os mantimentos e zelava para que não entregassem e os distribuíam para a alimentação da família, né? Para que não estragasse, irmãos. É importante, para que não estragasse e fosse adequado. O dispenseiro da obra do Senhor deve alimentar a família de Deus, né? Então, ele dava com o suficiente para que não sobrasse, não se perdesse também alimentos, né? E que tudo fosse suficiente para sustento, né? Então, é importante a gente venhamos ter esse equilíbrio, né? De fazer conforme que Deus nos ordenar. Os dispenseiros da obra do Senhor precisam ter cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover a alimentação do corpo de Cristo. Cada um administre aos outros os dons como o recebeu, como os bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo o sempre, né, irmãos? E aqui essa palavra diz tudo, né, irmãos? Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, né? Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, né? Como Deus... Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus, né? Então, segundo o que Deus falar, não acrescente nenhuma vírgula, mano. Não fale além do que Deus mandar, né? Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, né? Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. E a síntese do tópico 3, quando os dons espirituais são utilizados com amor,
todo o corpo de Cristo é edificado, né? Essa é a verdade, esse é o maior resultado dos dons. Nós nos aperfeiçoamos na graça de Cristo, né? Então é importante a gente termos essa necessidade de buscar o dom, porque é necessário que todos os irmãos também tenham algum dom e busque os dons mais para que a igreja cresça e possa ser fortalecida também, né? Então, os dons é algo necessário para que a igreja tenha vigor físico, né? Por isso que é importante que a igreja cada vez mais busque esses dons, né? Para que venhamos ter estrutura, força para resistir aos ataques malignos, né? Então, vamos buscar, irmãos, com vigor. Os irmãos que já têm um dom, falam em línguas, não cesse de buscar. Quem não fala, não tem um Espírito Santo, não cesse de buscar. Jejum, ore nas madrugadas, porque o Senhor dá. É como um pai que não vai. Se nós que somos maus damos boas coisas aos nossos filhos, né? Que pai vai dar uma cobra se o filho lhe pedir pão? Né? Assim é Deus, não vai dar os seus dons aos seus filhos se o pedir, com certeza dará, irmãos. Se você pedir a Deus, se você buscar com o coração sincero, como falado na lição, para ajudar o próximo, para crescer na obra, para fazer a vontade de Deus, é impossível Deus não te dar os dons que você pedir, né? Então, cabe a cada um querer as coisas de Deus, se apegar mais a Deus, né? E para concluir, a Igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir, proclamar o Evangelho, né? Essa é a maior missão de todas, né? Essa é a missão que nós estamos chamados por Jesus, né? 2. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz de sua missão na Terra, né? E de fato, né, irmãos, eles são nossa ferramenta de trabalho, nossa arma, né? Então, se a gente precisamos estar capacitado, não se vai para a guerra sem preparação nenhuma, né? Você precisa estar pautado, calçado com o evangelho, né, com as armaduras de Deus e também com a capacitação, né, com a ferramenta, com as armas de ataque, né, que seriam os dons, né. A armadura de Deus seria a vida com Deus, né, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo, a couraça da justiça, o escudo da fé. Mas devemos também ter as outras armas, o arco, a flecha, as diversas as carruagens, tudo mais que a gente possamos estar preparado, e Deus nos capacita para irmos na guerra e sairmos sem ser ferido, para derrotar o exército inimigo de diversas frontes, né? Então, essa capacitação que Deus nos dá para cumprir a missão na terra, né? O propósito dos dons é edificar toda a igreja, né, irmãos? Então, não adianta o dom usado aleatoriamente ou para exibicionista. Pelo contrário, irmãos, todo dom é para a edificação da igreja, né? Então a gente devemos ter esse foco principal, né? De usar nossos dons para ajudar nosso irmão do lado a crescer na fé também, um ao outro, assim como ele usar também. Então, se a gente tivermos esse coração de unidade, então Deus vai abençoar, né, a igreja, né? Como foi na igreja primitiva, né? Então é muito importante a gente termos essa origem do evangelho no nosso coração, né? Porque essa unidade é onde Deus opera, né? Quando a igreja está unida, Deus se faz presente com certeza, irmãos. Então nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular. Não é para ganhar dinheiro, não é para ter status, não é para aparecer como um pregador de maior destaque, ou mesmo um crente de elite, né? Porque muitas vezes a gente vê isso acontecer, aqueles que professam dom parece que tem, esse é um crente mais próximo de Deus, aparecer esse destaque. Pelo contrário, é para agregar a obra e para ajudar mais aos outros, né? Então, devemos cada vez mais se aproximar de Cristo, né? Então, as perguntas, né, irmãos? Qual é o verdadeiro propósito dos dons divinos? O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo, né? Que está em 1 Timóteo 3,15. Paulo priorizava na igreja o ato de profetizar ou o de falar em línguas. Por quê? Priorizava o ato de profetizar, visto que o dom de línguas edifica a si mesmo, enquanto que o ato de profetizar edifica toda a igreja. Pergunta 3. Quantos capítulos Paulo dedicou para falar a respeito dos dons? Quais esses capítulos? Paulo dedica 2 capítulos, em 1 Coríntios 12
e 14, né? O que é essencial o crente ter para que a igreja seja edificada? É essencial o amor, é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Pergunta 5. Segunda lição, o que fazia o dispenseiro? O dispenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que não estragassem, e os discípulos distribuíam para a alimentação da família, né, irmãos? Então, concluído, né, irmãos, a lição. E que Deus abençoe a vida de cada um, né? Se houver alguma dúvida, os irmãos podem mandar mensagem, né? Que Deus venha ajudar cada um, né? Nesse momento de luta, de tribulação, né? E não venhamos esquecer, né? Dessa necessidade, né? Como tá aqui na conclusão, né? De venhamos a ter cada vez mais se aprofundar na obra de Deus e venhamos a crescer, não importa se é um tempo de luta, se é um tempo de crise que não podemos estar na igreja. Deus não depende de paredes, de bloco de cimento para que venha a descer sobre a sua vida. Deus pode estar com a gente em todo lugar. E a igreja de Deus é mais do que isso. A igreja de Deus, ela subsiste a todas as dificuldades, né? Então Deus vai ajudar-nos a passar por essa luta e vamos crescer e voltar melhores e mais fortes. Assim foi sempre a história da igreja. Quanto mais se batia, mais a igreja crescia. Então, quanto mais se perseguia, mais os irmãos se fortaleciam na fé. E assim agora a igreja deve voltar à sua essência. Quanto mais agora a gente estamos perseguidos, mais vamos orar, mais vamos buscar, né? E que o Senhor nos dê a vitória e conforte a cada um dos irmãos, né, irmãos? Eu vou fazer uma oração final, né, irmãos? E que Deus abençoe a vida dos irmãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, toma a vida de cada um dos irmãos que ouviu essa palavra, meu Deus. Louvamos e agradecemos por essa lição, pela direção no Teu nome, meu Deus. Abençoe, meu Deus, a vida de cada um que ouviu a Tua palavra nessa manhã, meu Deus, possa receber de Ti mais e mais, meu Deus, crescer na Tua presença, meu Deus, crescer nos dons, se aperfeiçoar na fé, meu Deus. Meu Pai entregou a vida de cada um, a família, o dia, meu Deus, abençoe a semana, meu Deus, dê força, trabalho, meu Deus, paz no lar, paz de espírito, meu Deus, para que cada um dos irmãos, meu Deus, do Jardim Castrosos venha ter, meu Deus, meu Pai, mais aprendizado na Tua presença, dá ânimo, meu Deus, vigor, força para orar, força para ler a palavra, meu Deus, força para, meu Deus, jejuar, meu Deus, força para buscar as coisas do alto, meu Deus, esquecer as coisas e o medo aqui da terra. Meu Deus, entrega a vida de cada um, meu Deus, em Tuas mãos. Louvo e agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, meus.